cara da gente, eu sabia que aquilo não era de Deus, aquilo não era verdade. A minha casa se enchia de gente. Muita gente achou que ele estava com coisa ruim. Eu também pensei, como realmente coisa boa não foi, porque o inimigo se aproximou de verdade mesmo. Ele via bicho dentro de casa. Mas por quê? Por conta do jogo. Ele estava jogando e colocou na mente dele. E aí, por sorte de Deus, por sorte da gente, o livramento de Deus também, ele veio aqui em Pojuca, entrou na farmácia daquele rapaz ali, como eu não sei o nome dele, e ele foi me comprar um remédio para meu neto se acalmar. Mas ele foi, viu ele desesperado, chorando, conversou com ele. Eu creio que foi de Deus que enviou aquele rapaz para ele e chamou, aí falou que tinha o pastor Henrique, o pastor Ivan, né, o nome dele, que Deus, não é que seja que ele curou foi Jesus. Mas eu creio que Deus enviou o servo dele. Porque se ele entrou na minha casa, ele ungiu a minha casa, ele orou com a fé que ele tem, que Deus deu para ele, o dom. E dali para cá, glória a Deus, acalmou. Depois que esse pastor foi na minha casa, glória a Jesus, a gente teve paz, a gente dormiu, ele ainda continua, ele está com toque na mente, mas aí é com o psiquiatra, é com o psicólogo e é com ele, que afetou a mente dele. Hoje a gente marcaram a consulta para ele trazer ele hoje aqui, eu já trouxe, mas o médico não veio. Ele fez uma cirurgia de rins, por isso que ele não está aqui. E por isso ele também não pode tomar remédio sem a médica falar qual é o remédio que é para ele tomar. Fiquei sem, assim, teto. Tudo antes do pastor chegar lá. Eu digo, e agora, Jesus? Como eu fazer para essa criança se acalmar? Eu não posso dar um remédio que pode ser contra o rins, a doença dele, que não pode ser com anti-inflamatório, até que eu nem sabia. E o médico, fui untar o médico disse, não posso fazer nada. Eu digo, mas Deus pode. Ele disse, sim, Deus pode. E de lá para cá, ele não foi consultado com médico nenhum, porque o médico dos médicos chegou primeiro. E enviou esse servo do Senhor na minha casa. Hoje ele não tomou remédio ainda, porque o dia era hoje. Mas, felizmente, o médico não veio. Ficou para quinta-feira. Quinta-feira ele tem uma consulta no IMIP com o médico do cirurgião e com a médica de rins. Mas eu creio que vai dar tempo de ir lá para cá e fazer o todo, porque ele não pode perder as duas consultas. E então, aí é isso que eu estou aqui, para agradecer a Deus pelo atormento da minha vida. E ainda eu saí de férias, recebi meu dinheiro, eu fui no ouvido dele, o inimigo me usou também. O inimigo me usou. Eu estava com o meu dinheiro guardado da minha esfera. Aí quando eu vi ele muito, muito agoniado, eu não aguentava mais passar mais noite de sono. Eu fui no ouvido dele, creio que foi o inimigo também que fez isso. E disse para ele, te acalma, que eu te dou um iPhone. Eu sabia que era o ponto fraco dele. Só que eu já tinha comprado um celular para ele. Tinha acabado de pagar. Eu digo, mas eu vou oferecer um iPhone porque ele é muito doido pro iPhone. Isso é no meu pensamento que o diabo me usou. Aí quando eu disse isso, ele deu uma gargalhada e disse para mim, é verdade mesmo? Eu disse, é. Dorme? Ele dormiu. E eu dormi. Mas aí eu pensei que no outro dia eu ia me livrar disso. Ai, irmão, a luta foi grande.
Ele disse, e o iPhone? Eu disse, depois eu compro. Ele ficava com uma crise de ansiedade tão forte que ele sente uma dor no peito, muito forte quando ele está com essa dor, que eu pensei que realmente ele ia morrer. Eu disse, Senhor, o que foi que eu fiz? Me perdoa por eu ter feito isso tão errado. Mas eu vou abrir mão desse iPhone, porque eu não vou querer que ele morra por conta desse iPhone, porque era muito forte a crise dele. Eu fui, tentei e não consegui. Para que eu não comprasse esse iPhone, eu digo, Senhor, eu preciso do meu dinheiro, eu vou fazer isso. Mas aí quando eu vi que eu não aguentei mais, chamei o rapaz, ele trouxe o iPhone, 2.300 à vista, porque isso não é o novo. Isso não é o novo é caro. Eu peguei de 2.300. Quando ele pega nesse iPhone, ele dizia assim, eu quero o jogo. Eu dizia, não, o jogo eu não vou dar. Ele dizia, vai dar. Aí começava tudo de novo. Eu, nesse negócio, eu gastei. Na hora daquele jogo dele, eu coloquei 2 vezes para ele, que eu vi ele louco, atrás de diamante. Ou dava, eu acho que ele morria ali. Era muita loucura mesmo. Eu gastei naquele momento R$500 de diamante para ele. Fora já 2.300 que o diabo tinha levado, porque aquilo foi coisa do demônio. E foi levando, eu disse, basta que eu agora não dou mais. Porque agora aqui tem dono. Te afasta da minha casa inimigo. Te afasta em nome de Jesus. Colocava o Salmo 91, né? O Salmo 91, ele parecia que estava vendo o demônio. Ele gritava que via bicho dentro da minha casa. Ele dava cada grito. Tinha hora que ele ria, tinha hora que ele gritava. Foi muito. A criança tem 10 anos, essa criança. Eu digo, Senhor, como pode? Os crentes foi muito evangélico para minha casa. Foi muito evangélico para minha casa. Os amiguinhos dele se afastou dele. Porque as mães não deixou mais se aproximar dele. Até hoje ele perdeu os amiguinhos dele. Ele não tem mais amigo. Ele perdeu tudo, irmão. Ele só não perdeu Jesus. Os amigos dele se foi. Ele não tem mais. Isso foi muito dolorido quando a mãe disse, não brinque mais com ele. Foi aí que doeu. Ele disse assim, eu perdi meu melhor amigo, ele falou. E agora, vovó? Eu digo, mas você não perdeu Jesus, não. Ele fica olhando para o amiguinho passa, a mãe não deixou, mas ele brincar. Mas é assim, é o que eu digo aqui, aonde eu chego. Vigie os filhos de vocês, porque foi difícil. E meu filho ainda não está bem da mente, curado daqueles problemas. Em nome de Jesus, eu creio que ele está curado. Porque Deus enviou o servo dele e a obra foi feita. Agora que ele está com esse problema. Aí eu vim aqui agradecer a Deus, primeiramente. Vim aqui agradecer o irmão que foi na minha casa, aquele rapaz que é da farmácia. E a todos vocês para contar a minha história. Para que todos os irmãos lembrem dessa palavra. Olhe o filho de vocês, não deixe ele se trancar no quarto. Eu não vigiei, irmão. E cai dessa. E não tirei tudo dele ainda, porque ele não está tomando remédio. Porque se eu tirar tudo dele agora é pior. Eu estou esperando o médico passar um remédio para acalmar ele, para que ele saia de uma vez de tudo. De tudo mesmo ele não sair. E para só não ficar nas minhas palavras, eu vou ler aqui um versículo aqui, o 102, que diz: Senhor, ouvi a minha voz, ouvi a minha oração, e cheguei aqui o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me e despreza. Amém, irmã? Amém.
Agradeço pela oportunidade. Estou agradecendo aqui, Vadeu, aí o pastor João e o irmão da farmácia. Eles fazem para para casa, não vou com remédio não. E hoje vai. Até hoje ainda pega você, pai. Aí ligou para o irmão João, o irmão João disse: traga ele aqui de 4 horas da tarde, eu puxei, pai, até hoje. Amém, Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Interessante é que quando o irmão ele falou com Binha, falou sobre Ivan, aí ele não sabia quem era. E quando eu cheguei aqui, foi que a gente se viu, porque ele me conhece por Rico. A gente jogou bola junto no Fluminense. Ele era centroavante, eu era lateral esquerdo, lá no Fluminense. E ele veio aqui, a gente orou, a gente foi na casa dele, quando encontrou a situação, oramos, ungimos a casa. E eu vou lhe dar um conselho, viu, irmão Binha? Vou falar somente uma vez, porque o povo não ouve a gente falar. É incrível, as pessoas não atendem o que a gente pede. Isso já faz uns 2 meses ou mais. Eu disse: vem agradecer. Ele: pastor, vou levar uma oferta. Eu disse: não quero ofertar não, vem agradecer. E quando essa semana ele ligou, ele ligou enganado. Disse: eita, eu me enganei, eu vi. Disse: irmão, vem te embora agradecer. Aí ele veio. Aí eu vou dar um conselho a você: traz esse menino uma vez por semana para mim orar por ele. Traz, varão. Porque as coisas espirituais tu não entende não. Eu também não entendo. Mas pode ser que tenha coisa espiritual ainda. Pode ser que nem precise de psicólogo, nem precise de psiquiatra. Entendeu? Pode ser que não precise. Eu não vou dizer a você que não precisa não. A irmã Graça, cadê Graça que cantou aqui? Aquele menino lá do Ó, Graça, a esposa, é sobrinho de Cleide, ele, né? O moreninho, filho de Bozano, lá do Ó, sobrinho de Cleide. Ela deu um surto nessa mulher, deu um surto nela, e ela enlouqueceu, pegaram ela, levaram para o psicólogo. O psicólogo disse assim: não é para mim não, é para psiquiatra. Aí ia para o psiquiatra, aí Cleide disse assim: antes do psiquiatra, vamos levar na igreja, o pastor Ivan orar? Aí trouxeram aqui, a gente orou até hoje, nem psicólogo, nem psiquiatra, só Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, tem casos que uma oração resolve, e tem casos que tem que ter um acompanhamento até a pessoa ser totalmente livre. Entendeu? Quando a gente diz assim, vai lá agradecer, é porque a gente quer orientar a pessoa. E ele contando aqui, é muito provável que tinha ainda coisas, sabe? Tem coisas que, tem pessoas que têm muitos espíritos ali trabalhando. A gente ora, sai uma parte, fica outra parte, sabe? Então é assim que funciona. Se você quiser, eu estou disponível uma vez por semana. Pastor Ivan, o senhor está amanhã? Estou trazendo aqui. Quem precisa é você. E eu venho aqui para orar. E é muito provável que a gente tenha esse acompanhamento do teu menino. Entendeu? Glória a Deus. A missionária Luana, é 5 horas da manhã, ele mandou para mim esse vídeo. O menino lutando com ele, mordendo, cuspindo, e ele agarrado com o menino, e ele com cuidado para não machucar. E deitado, e o menino até 5 horas da manhã, com 5 horas da manhã que ele acalmava, cansado fisicamente também, e Binha também já cansado, e não é fácil, a noite toda acordado, ninguém dorme numa situação dessa, né? Mas era uma perturbação espiritual. Mas, como já disse, às vezes fica coisas, ainda fica correntes, ainda ligações que precisam ser quebradas. Quantas pessoas que a gente ora, fica bom, aí vai embora, aí não vem mais. Não vem mais. Olha o que acontece no campo espiritual. O Espírito está ali numa pessoa, a gente ora, a pessoa é liberta. Aí a pessoa não vem mais, então ele fica distante da luz, distante da oração. Então o inimigo provavelmente ele volta. Mas se a pessoa ficar vindo, recebendo a luz, recebendo a oração, a orientação, aí as coisas ficam mais difíceis para o diabo. Aí a gente precisa atentar para essas coisas. Muita gente vai embora, liberta, e depois volta com
com um problema, às vezes diferente, e a gente sabe que é por quê? Porque ficou a mercê, a porta ficou aberta. Quem entrar um cachorro aqui e eu expulsar, o cachorro vai embora. Mas se eu deixar a porta aberta, ele pode entrar novamente. Então quando você vem para a igreja, está aqui sempre, aí o inimigo fica perdendo força cada vez mais. Chega uma hora que acabou, totalmente liberto. Mas funciona assim. Então, irmão, para a semana, amanhã, quinta-feira, aliás, eu estou indo para São Paulo, houve um